Olá pessoal, que a força, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja feliz, seja alegre. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao último tema da mensagem sobre missão, essa playlist que eu estou fazendo. E tenho certeza que está abençoando sua vida se você está acompanhando e você está podendo ter uma visão maior do que é missão. Não é apenas uma coisa bonitinha que toda igreja tem que ter e prestar conta, mas é algo muito sério e precisa ser organizado, né? Uma igreja tem que ser trabalhada e saber quem vai enviar. Então, nessa mensagem agora de hoje, nós vamos falar justamente em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante, falando justamente da prática, do que acontecia com Paulo e o que nós podemos trazer para nós, de todo o comprometimento do missionário com a igreja, nas faltas, na contribuição, tudo aquilo que precisa ser encaixado para que a missão tenha sucesso. Então, vamos lá? Então, dando continuidade a essa missão, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10, eu vou ler alguns versículos aqui, agora eu vou ler somente o versículo 10, diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês tem por mim. Então era aqui Paulo falando, ele no campo missionário, de uma igreja que orava por ele, de uma igreja que mantinha ele em oração e também dava ajudas financeiras para Paulo, mesmo sem Paulo pedir. Mas quando Paulo falava que aquela igreja era virtuosa porque o ajudava também nas contribuições. Então, as atitudes e comprometimentos do missionário, daquele que está lá no campo, lidando com as vidas, lidando com as dificuldades e com a igreja, né? Com a igreja que está orando, que está mantendo ele lá naquele lugar. A igreja que o enviou. Então, é necessário, é primordial uma conexão contínua. O missionário não pode estar isolado. Há um ermitão lá, se ele está em outro país ou uma outra cidade, ele não pode estar desconectado. Ele tem que estar conectado continuamente com o missionário, entre ele, o missionário, e a igreja mantenedora. Prestando contas, informações, participando de tudo, ajudando. É uma conexão. Paulo, quando estava nas missões, ele enviava carta para as igrejas. Havia uma comunicação. E isso acontece, acaba tendo uma grande edificação para a igreja mantenedora, como nós vamos ver mais adiante aqui. Então, alguns pontos aqui que precisam de ter essa conexão. A gratidão que nós vemos aqui no versículo 10, que Paulo ele fala do sustento, agradecido pelo sustento que a igreja tem dado contínuo. A igreja não pode apenas estar ajudando o missionário, contribuindo financeiramente em orações de forma esporádica, não. Tem que ser contínua. É uma vida. O missionário ele precisa almoçar, ele precisa se locomover, ele precisa de ter saúde, ele precisa de ter momentos com sua família, ele precisa de resolver tantos problemas das pessoas. E quando você está no campo missionário, meus amigos, quando você fala a palavra da verdade, Deus te usa de tal maneira que as pessoas elas veem em você uma liderança. Não existe mais ninguém. As pessoas começam a ter você como um pai, como um conselheiro, como um pastor. Eu me recordo quando eu estava lá em Campos, quilômetro 14, ali perto de Travessão, divisa com o Espírito Santo. Eu fiquei ali um ano e pouquinho, e eu via que o pouco que a gente fazia de forma coordenada, quando nós chegávamos lá, as pessoas nos recebiam bem. No momento que a gente ficava lá, Deus, ele de uma maneira especial, ele abria portas grandiosas, e as pessoas elas nos procuravam para resolver tantos problemas, e questões financeiras, questões espirituais, e somente com a ajuda da igreja que me enviava, é que a gente podia dar esse sustento. Então, o missionário, o pastor missionário, ele precisa de ter esse sustento nas orações, e Paulo agradecia no versículo 10 sobre isso, continuamente. Não é de vez em quando, não, é continuamente. O outro ponto que está no versículo 11, 12, 13, mesmo Filipenses, esse capítulo 4, que diz assim: diante das circunstâncias, e ter a confiança inabalável no Senhor. Por quê? O missionário ele não pode ser um homem covarde, ele tem que ter um homem, como eu falei, tem que ser uma pessoa experimentada, tem que ser um homem que conhece a palavra, tem que ser um homem que tenha a sua confiança depositada totalmente no Senhor. Não pode ser uma pessoa fraca, não pode ser uma pessoa que por qualquer coisa vai ficar abalado. É claro que ninguém vai... isso não está no rosto da pessoa. Que muitas vezes dentro da igreja alguém se dispõe para ser um missionário, mas Deus o capacita.
Os grandes homens de Deus eram homens incapazes, mas foram capacitados. Deus os forjou para estar naquela posição. Então o missionário também, uma vez em campo, ele tem que buscar essa oração. Ele tem que orar a Deus para buscar essa capacitação. Que as circunstâncias mais difíceis ele tem que orar a Deus e também saber que existe uma igreja orando por ele. E a igreja que está orando por ele tem que saber que ele é um homem fraco, que ele precisa do acesso, e ele precisa da ajuda, e ele precisa da contribuição financeira e espiritual para que vença os obstáculos, as barreiras, e a barreira de língua, a barreira de costume, tipo de alimentação. No início, então, é mais difícil, mas tudo isso acaba sendo vencido pelo amor, né? Pelo que diz a palavra aqui, ó. Vamos ver aqui o versículo 11, o que diz assim, ó. Versículo 11 assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendia a viver contente. Ele não pedia as coisas, mas as coisas chegavam para ele. Então, diz assim: sei o que é passar necessidade e também passar o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Então, olha que coisa linda. O missionário, quando está em campo e ele vive essa realidade, assim como Paulo, ele aprende a viver. Ele tem uma visão ampla. Se um dia ele sair lá da missão ou for para outro lugar, ele vai ter uma experiência grandiosa de total dependência do Senhor e saber o que é viver com pouco, viver com muito. O missionário não pode ser aquele também, não. Ele tem que ter contentamento. Ele não pode ser aquele que na primeira dificuldade fica ligando para a igreja aqui: me ajuda, olha, faltou isso, faltou aquilo. Não, ele vai fazer. Paulo fazia tendas. Nós temos que ajudar os nossos missionários. Nós temos que estar conectados com as necessidades. As contribuições têm que ser contínuas. Mas se por acaso acontecer de ter problema, ele precisa, o missionário em campo, ele precisa saber a conviver com pouco, na escassez, na doença, porque é a vida. Porque muitas vezes Deus quer dar uma experiência não só para ele, mas para a igreja local e a igreja que está mantendo. Então, dando continuidade, o terceiro ponto aqui que eu separei do versículo, no verso 17, que diz assim: o missionário tem que ter um maior interesse no bem espiritual do que no bem material do crente. O missionário, ele não tem que ficar pensando, ou o pastor, quanto mais pessoas se chegarem na igreja, eu vou ter mais contribuições, né? Ele não tem que pensar assim. Ele tem que ter interesse espiritual, que as pessoas estejam tendo um crescimento espiritual, que as pessoas que estão se chegando para a igreja, elas estejam se chegando por amor, para uma nova forma de vida. Ele não tem que estar pensando nas questões materiais. Ele não tem que estar pensando na igreja mantenedora, que os irmãos lá têm que orar para me ajudar financeiramente, que tem que orar para me dar donativos, porque eu preciso doar para a irmã tal, a irmã A, B, C. Não! Ele tem que ter dentro dele um maior interesse espiritual. O bem espiritual ele tem que ser muito superior ao bem material. O verso 17, ele nos esclarece assim, ó, Paulo falando para a igreja lá. Ele diz assim, verso 17, diz assim: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o crédito na conta de vocês. Então, saber que a vida que as pessoas, levar as pessoas para o entendimento que quem contribui, quem ajuda, ele não tem que ter no interesse material, não. Mas essas pessoas que estão ajudando, ele tem que saber. A igreja que me mantém, tem um grupo lá que ora por mim, que me manda contribuição, amém. Mas será que eles estão abençoados? O missionário até nisso ele tem que se preocupar. Paulo ele se preocupava com a igreja que ajudava ele em missão. Paulo estava preocupado se eles estavam tendo um entendimento do que realmente era a missão. Paulo não queria apenas fazer a missão por fazer. Ele recebia as ajudas, mas ele sabia, será que essas pessoas que estão me ajudando estão tendo um crescimento? Será que Deus está suprindo as necessidades dele? A preocupação espiritual era maior do que a preocupação material. Olha que coisa linda, hein? Você se preocupa? Você que está fazendo a obra de Deus, você que está na missão, você se preocupa com aquelas pessoas que contribuem com a missão, para saber que o que elas estão dando, seja espiritualmente ou materialmente, se elas estão recebendo em troca, Deus está dando para elas abundância também. Você como missionário, você ora para a igreja mantenedora, agradecendo. Então isso tudo, é como eu falei no vídeo anterior dessa playlist, que é uma máquina que gera, que é uma máquina que vai fazendo as coisas acontecerem.
E aí produz uma sinergia interessantíssima. Deus, ele opera na vida do missionário da igreja que o envia. Então é uma coisa linda. O quarto ponto aqui diz assim, receber as ofertas como culto. O missionário, ele não tem apenas que receber, recebi essa oferta, amém. É isso aí, porque todo mês vem e entra naquela rotina. Não. Aquilo tem que ser um culto, tem que ser uma oferta suave, aprazível a Deus, como Paulo falava. Paulo, no versículo 18, ele diz justamente isso. Diz assim, recebi tudo e tenho até sobra, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Então, ele sabia que havia um mover de Deus ali, era uma oferta suave, não era pesado para ninguém, pelo contrário, ele sabia que aquelas pessoas que estavam contribuindo era algo que estava sendo revertido para eles com uma grande bênção também. Aleluias, glória a Deus por isso. E retribuir com as orações fervorosas. Paulo, aqui no versículo 19, ele fala assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Então, olha a preocupação de Paulo. A preocupação dele é receber as ajudas espiritual, material, donativos, financeiras, mas as pessoas, fulana, a irmã fulana que me ajudou, que contribuiu, Senhor, abençoa a vida dela. Senhor, eu estou orando, ela está com aquele problema assim, abre as portas. Então, ele lá no campo missionário, orando a favor da igreja, daqueles que estão ajudando. Então, Paulo é um exemplo muito grande disso. Por isso que ele foi vitorioso, por isso que ele teve grande êxito em suas viagens missionárias, porque havia tudo isso aí. Se você acompanhar esse capítulo 4 de Filipenses, do versículo 10 ao versículo 20, vocês vão ver como que Deus operou ali naquele lugar. Deixa eu confirmar aqui o versículo 20 mesmo. Até o versículo 20. Como que Deus operou e como que ele era grato, como que ele era humilde. Paulo era um homem humilde e respeitava as contribuições daquelas pessoas que estavam fazendo para ele. 5. Reconhecer que o fim útil da vida é a glória de Deus. E tudo é feito para a glória de Deus. Então, tudo, meus irmãos, tudo, como eu já fui para missões, eu já fui em outros países, eu já fui em outros estados, como eu vou agora de novo, eu já fui para outras cidades, outros bairros, igrejas que nós implantamos e fazíamos essa verdadeira missão. A preocupação de quem vai é saber que você não está fazendo aquilo para ter louvor de homem. Você não está fazendo isso para eu vou fazer isso para ter um cargo na igreja, não. Eu vou fazer isso para ter um ganho financeiro, não. E ele tem que saber que tudo não é para que o pastor da igreja que mantém ficar orgulhoso porque a igreja está dando fruto em outros lugares, mostrar uma tabela de crescimento, olha, nossa missão em tal lugar está atingindo tantas pessoas foram alcançadas, tantos remédios foram doados, tantas roupas e tal. Esse controle é bom, mas o fim útil de todas as coisas, diz no versículo 20, ela precisa ser a glória de Deus, porque tudo é feito para Deus, tudo é feito para a glória de Deus. O fim útil da vida, tudo que nós estamos fazendo, o evangelho, tem que ser para a honra e glória de Deus. Deus vai salvar, Deus vai curar, nós vamos ser apenas um instrumento de Deus, um instrumento na mão de Deus. Porque ele fala assim, no versículo 20, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Então, que Deus abençoe a missão, ela não é apenas mandar alguém, não é apenas alguém botar a Bíblia embaixo do braço e ir lá e eu vou visitar aqueles lugares, eu vou lá para fazer isso, eu vou fazer cultos de cura, de libertação, eu vou fazer uma campanha disso. Não, tudo organizado. Mas nós temos que saber que nós estamos lidando com ovelhas do Senhor. Nós temos que saber que nós não temos apenas que ser crentes e fiéis. Não podemos ser apenas nós temos que parecer, dar o testemunho para o mundo que está aí fora, de que nós somos honestos, que existe uma igreja fiel, remanescente, uma igreja de pessoas comprometidas com Deus, com a sociedade, e que nós temos que prestar contas, não só para os homens aqui, para o fisco, para as entidades, para as pessoas que contribuem, mas para Deus no fim das coisas. Tudo para a honra e glória do nome de Deus. Eu acredito em missão.
Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que a missão ela traz um benefício para a região onde o missionário é enviado. Mas se o pastor souber fazer, a igreja mantenedora ela tem um crescimento muito maior. Seja em contribuições financeiras, seja no motivar das pessoas em saberem que tem utilidade, que a igreja não é só pregar, que a igreja não é só fazer os atos de uma igreja dentro das paredes, não. Que uma irmã, às vezes, que ela não tem condição de pregar por diversos motivos, mas ela tem as mãos dadivosas para doar, ela tem os joelhos dobrados para orar pela missão. Meus amados, um pastor que pensa em fazer missão e que busca o auxílio de Deus, principalmente em Paulo, nesse estudo que eu falei aqui, ele é vencedor em todas as coisas. Então, nós estamos chegando ao fim desse estudo sobre missão. Eu tenho certeza que Deus te abençoou, que Deus esclareceu algumas coisas para você. E se você gostou, curta o meu vídeo, curta esse vídeo, né? E se você não é inscrito ainda, apareceu aqui nesse canal, foi direcionado, me siga, porque eu sempre tenho mensagens direcionadas por Deus. O normal é as mensagens serem todas as sextas-feiras às 16 horas. Mas às vezes tem algumas playlists como essa, que são postadas no YouTube em dias diferentes, tá bom? Então, mais uma vez, eu me sinto abençoadíssimo de poder estar levando para vocês o conhecimento, e a pessoa mais beneficiada acaba sendo eu e minha família. Então, eu agradeço de coração a sua contribuição, você que tem pedido alguns temas, você que tem me marcado, você que tem me procurado, eu agradeço, e tudo isso é feito com amor à obra de Deus, tá bom? Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima.